meus amigos, que a paz de Jesus possa envolver a todos. Hoje eu fui convidada, para fazer o Evangelho, na verdade uma pequena reflexão com todos vocês, e estou assim muito feliz de poder participar desse momento aqui na casa de Timóteo. Essa casa que é muito importante para mim, porque foi aqui que eu dei os meus primeiros passos dentro do movimento espírita. Então tenho um carinho imenso por essa casa. E é um prazer imenso estar aqui com todos vocês para a gente refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje. Eu convido todos a se colocar, num momento assim de tranquilidade, de serenidade. Procure uma posição tranquila para que a gente possa fazer uma elevação. E aquele que quiser pode fechar os olhos, se não quiser mantenha os olhos abertos, mas quando nós fechamos os olhos a gente se interioriza mais e é bem legal, porque esse contato com a gente mesmo. Então vamos lá? Então busquemos neste momento a serenidade, a tranquilidade de coração e vamos buscando nos ligar à espiritualidade amiga. Primeiramente, que nós possamos sentir, sintonizar com o nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo o carinho desse companheiro por cuidar de nós, nos orientar na nossa caminhada. Vamos saudando também o mentor dessa casa, Timóteo, pedindo a ele que esteja conosco. E vamos assim, nos elevando mais e mais, vamos nos envolvendo na suavidade, na serenidade da doce Mãe de Nazaré, Maria Santíssima, a quem pedimos nesse momento que nos envolva na sua luz de mãe, de amiga, que nos orienta na nossa caminhada. E pedimos a Maria que nos leve até Jesus, nosso mestre, nosso irmão. E nesse instante vamos sentindo uma brandura imensa nos envolver o coração. Sentimos a presença desse amigo querido, que com tanto carinho nos conduz de volta a Deus nosso Pai. Mestre amado, que nessa noite as tuas bênçãos envolva cada um de nós que estamos sintonizados nesse canal, que possamos todos nós receber a tua luz divina e que a tua brandura, Mestre, possa fazer parte de nossa vida, que possamos aprender contigo, que és manso e pacífico de coração. E te pedimos nesse momento que nos leve ao Pai da vida, ao nosso Criador. E ao Pai de misericórdia, nós agradecemos pela oportunidade bendita dessa existência, do aprendizado, do crescimento espiritual. Pai amado, nesse momento nos colocamos aos seus pés e elevamos a Ti a nossa prece em forma de agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, todos em paz. E eu escolhi para hoje, para a gente refletir juntos, sobre uma das passagens do Evangelho, da Boa Nova, que foi trazido por Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. E sempre lembrando, gente, que as parábolas, elas são pequenas histórias que não foram inventadas por Jesus. Na verdade, isso aí já os orientais já se utilizavam disso. Por quê? Porque através de uma pequena história é mais fácil da gente lembrar de um ensinamento. Ele fica mais gravado no coração. Então Jesus também se utilizou das parábolas
para fazer penetrar nas massas, né, o povo entendesse a ideia da vida espiritual. Então Jesus traz para a gente as parábolas com esse intuito, para que a gente possa entender tudo isso. A parábola que nós vamos falar, então, a parábola do joio e do trigo, ela é a segunda parábola do universo da agricultura. A primeira é a do semeador e a outra vem a do joio e do trigo, né? E Jesus falava com aqueles camponeses, aqueles pastores, pessoas tão simples, para que eles pudessem compreender, as pessoas do tempo de Jesus. E hoje, claro que com a evolução da humanidade, com a evolução do ser, as parábolas, como todo o evangelho de Jesus, continua muito atual. Apesar de ter passado já mais de 2000 anos, continua muito atual e vai ser sempre. Por quê? Conforme nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, o nosso entendimento vai se tornando maior. E uma história dessa, cada um vai entender de acordo com o seu grau de evolução. E por isso que é importante. Então, conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, nós vamos entendendo de uma forma melhor. Essa parábola do joio e do trigo, ela está na narrativa de Mateus, no capítulo 13, e versículo que vai do 24 ao 30. E essa parábola diz o seguinte, né? Que o Senhor, dono de um campo, ele semeou uma boa semente, plantou e os servos foram dormir. Quando começou a brotar, né, a nascer a semente, quando já estava grande, começou a dar frutos, os servos perceberam que tinha joio misturado. Então eles vieram e falaram pro dono do campo: o senhor semeou a boa semente, mas nasceu o joio. E ele disse assim: o inimigo que fez isso. E os servos falaram: o que o senhor quer que faça? Quer que arranquemos? Ele falou: não, porque acontece, se arrancar um, pode também arrancar o outro. Então deixa crescer. No momento da ceifa, ou seja, no momento da colheita, nós separamos, tiramos o trigo de um lado, levamos para o celeiro, para o meu celeiro, e o joio nós atamos em feixes e jogamos no fogo. Então, essa é a parábola, né? E o Evangelho de Jesus, a gente sabe que ele é um manancial de bênçãos, né, gente? Ele traz pra gente, quem tem a oportunidade de ver o Evangelho, vai ver o quanto que pode aprender, o quanto pode evoluir através dos ensinamentos que ele nos traz. E importante também, quando a gente vê o Evangelho, que nós não fiquemos tentando identificar a conduta do outro, olhar quem é trigo, quem é joio. Importante é que nós procuremos nos identificar como nós nos encontramos dentro dessa parábola. Quem somos nós? Qual é a minha atuação aqui? Eu estou atuando de que maneira, né? E Jesus, ele falava de uma maneira que ficava muito fácil de entender. Ele ia fazendo comparações. Ele falava: olha, o reino de Deus é semelhante a isso, parece com aquilo. Então ia explicando de maneira que nós podemos entender muito bem. Então ele falava muito do mundo espiritual, né? Do céu, quando ele fala. Para nós espíritas, é realmente o mundo espiritual quando nós retornarmos para lá. E importante aqui a gente entender que nessa parábola, o que aconteceu? Os servos estavam invigilantes. Então ela vem falar muito para nós da nossa vigilância. Nós temos que estar constantemente atentos, vigilantes ao que nós fazemos, à nossa conduta, à forma que nós estamos levando a nossa vida. De que maneira eu estou me comportando? Mais do que ficar observando o outro, eu tenho que observar a mim, né? E aí a gente pode perguntar assim, quantas pessoas, né? Quantas pessoas são a boa semente que estão plantadas aí no nosso planeta? Essas boas pessoas são aquelas que já entenderam, que já evoluíram espiritualmente. Mas nós temos aquele também que é o nosso calcanhar de Aquiles, que para nós é o joio. Pode ser joio para nós, pode ser que não seja para outro. E aí a gente vive, né? E pergunta: mas por que tanto joio no nosso planeta? Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiação. Então o joio, ele é instrumento do nosso crescimento.
né? É ele que faz a gente entender que nós temos direito de escolha. Eu posso escolher ser joio ou ser trigo, né? Essa parábola não é para que a gente fique medindo as pessoas, não. Para que a gente fique olhando aquele que é joio, aquele que é trigo. É para que a gente possa compreender que eu posso escolher, que eu posso ser trigo também, né? E a gente sempre necessita de estímulo para que a gente possa se desenvolver. Não é para ficar julgando, mas o joio está aqui para que nós possamos entender, eu não quero ser dessa maneira, eu quero ser diferente. E a gente sabe, né, como diz na parábola, quando o joio e o trigo estão se desenvolvendo, eles são muito parecidos. Então, não é importante arrancar quando é pequeno. Então, vamos entender lá. Às vezes, uma pessoa que está no nosso meio, a gente já costuma julgar, né? Então, eu falei, esse é o joio da minha vida. E muitas vezes, no final, a gente vai ver que aquela pessoa, ela é o trigo. E às vezes, o joio estamos sendo nós, né? Então, isso é importante para que a gente possa entender. A humanidade tentou separar o joio do trigo. Então, vamos entender os grandes acontecimentos. A Inquisição não foi uma tentativa de separar o joio do trigo? E quantas pessoas boas foram queimadas, né? Nós tivemos o Holocausto, uma nação procurando a raça perfeita, e quanto que errou, quantas atrocidades foram cometidos em razão a isso, né? Então, para nós não interessa saber quem o outro é. Isso aqui é para o nosso uso pessoal. Eu sou joio ou eu sou trigo, isso é importante. E outra coisa, eu não tenho até o juízo final para me definir, para me decidir. Eu tenho que tomar minhas atitudes, buscar essa transformação logo, o mais rápido que eu puder. E se possível, isso é importante, que toda noite a gente possa fazer um balanço da nossa vida, como que foi o nosso dia. É como fazia Santo Agostinho. Isso é autoconhecimento, isso é autodesenvolvimento, isso é autoaperfeiçoamento. A gente parar e pensar, nossa, hoje eu agi dessa maneira e não está certo, e amanhã eu vou me redimir. Eu vou pedir desculpas, vou pedir perdão por aquilo que eu fiz. Então, todo dia, fazer esse balanço. Ver se eu fui joio na vida de alguém. E se eu fui, procurar transformar isso. Ser um elemento do bem em meio à sociedade, né? É aquilo, quando eu me sintonizo com o joio, eu estou escolhendo ser joio. Se eu me sintonizo com o trigo, eu estou escolhendo ser o trigo. E é bom lembrar que nós não somos 100% joio nem 100% trigo. Uma hora nós somos um, outra hora nós somos outros. Para uma pessoa, a gente pode ser trigo, mas para quantas nós podemos ser joio também, né? Então, quando eu estou vinculado, quando nós estamos vinculados ao mal, a gente está aumentando a quantidade de joio no mundo. E vamos pensar aqui, né, gente? O mundo não precisa mais de tanto joio. O mundo precisa de trigo, precisa de pessoas de boa índole, de bom caráter, de bom coração, de bons sentimentos. O mundo precisa disso, porque a nossa natureza é divina. A nossa natureza é de ser trigo e não joio, né? E aí, ele diz que vai amarrar o joio em feixes e vai queimar. A gente tem que entender o que significa queimar, né? Significa passar pela aprovação, pelo testemunho. Isso aqui é a purificação. Vamos lembrar, algumas religiões fazem o batismo de crianças, né? E João Batista também batizou Jesus, num ato simbólico lindo, maravilhoso, em que a pessoa se comprometia a ser uma nova pessoa após o batismo. Isso é maravilhoso. E João Batista dizia assim, que ele batizava com água, mas que viria um que batizaria com fogo. O que significa isso? Através dos ensinamentos de Jesus, nós vamos entendendo que nós temos que fazer essa purificação nossa. E muitas vezes a gente faz de maneira dolorida, né? Essa purificação é de uma maneira que nos traz provações, é o nosso testemunho. E nós precisamos vencer isso para que a gente realmente se torne, né, essa boa semente. Então, a gente sabe que o mal precisa estar com o bem para que o mal possa aprender. Então, o joio precisa estar com o trigo para que ele possa aprender a ser trigo também. E assim se vai aprendendo, se vai melhorando. E o bom também aprende com o mal.
que ele também cresce mais, né? Ele vai adquirindo novas virtudes, ele vai se transformando. Então aqui a gente vê a necessidade da vigilância da parábola. Quanto que nós podemos nos transformar através de nos olharmos, identificarmos onde nós não estamos sendo a boa semente, né? Onde eu estou sendo a semente ruim, a semente que deverá ser arrancada para que haja essa transformação, né? E nesse processo de transformação a gente vai aprendendo, vai buscando esse entendimento. Então, essa é a vigilância, né, segundo a parábola. Não dormir, não plantar e dormir, estar sempre atento. Se está despertando algum sentimento negativo em nós, vamos buscar essa transformação. Então, a parábola, ela fala também para a gente especificamente do coração humano, né? O que nós estamos semeando no solo do nosso coração? Como que é a terra o solo do nosso coração? É um solo fértil? É um solo que eu estou semeando o trigo, eu estou semeando o joio, né? A gente precisa entender que nós temos um pouquinho de cada. E nós estamos aqui nesse processo de crescimento para semear sempre a boa semente, né? Que aquela pergunta que a gente deve fazer sempre: que semente predomina no meu coração? Qual que está em maior quantidade, né? E a gente percebe aqui que essa parábola, ela fala do reino de Deus, do celeiro divino, né? O celeiro divino, se nós trabalharmos para sermos sempre a boa semente, um dia estaremos no celeiro do Senhor, esse celeiro divino. E a gente percebe, né, que o inimigo também é do campo individual, que é o nosso sentimento. E no campo social, quem são? São as pessoas, né? E aqui vai falando de julgamento, vai falando sobre ceifa, sobre colheita, como que Deus avalia o nosso crescimento espiritual e também o próprio crescimento da humanidade. Isso é importante. E Deus faz isso de uma maneira bastante paciente, muito amorosa, sem afobamentos, né? Sem julgamentos precipitados, não arranca imediatamente o joio. Então Ele espera que cada um de nós revele os seus frutos, que revele os resultados de uma árdua e longa semeadura, né, para só depois efetuar o trabalho da colheita. E a colheita é aquele momento de aferição, que no caso dos homens, principalmente é quando chega a morte, né? A morte, que é essa grande aferidora, essa grande niveladora dos homens, que pede conta dos nossos atos, da nossa conduta. E também, né, gente, não vamos esquecer que é aferidora dos grandes ciclos, né, de avaliação da humanidade, como esse que nós estamos passando nesse momento. É um grande momento de ceifa coletiva, onde os valores da humanidade estão sendo reavaliadas, né, à luz dos seus efeitos, dos seus resultados, como que a humanidade está se comportando. Então, nessa parábola, é para que a gente possa refletir bastante sobre o nosso comportamento, sobre a nossa atitude e procurarmos cada vez mais e mais identificando o joio em nós e deixando que o trigo floresça, que o trigo frutifique, porque o nosso mundo, o nosso planeta precisa muito disso. Tá bom, meus queridos? A gente vai encerrando por aqui. Agradecida imensamente pela atenção de vocês, e vamos mais uma vez, né, nos colocando, buscando o nosso interior, o nosso eu verdadeiro, buscando a nossa essência divina, essa semente boa, para a gente entrar em contato mais uma vez com o nosso Pai. Vamos lá? Cada um então na sua casa, no seu lar, fechando os olhos, e nós vamos agradecendo a esse momento divino, esse momento de luz, agradecendo a espiritualidade amiga que nos ampara, e vamos pedir a Jesus que envie suas luzes ao nosso planeta Terra, para que possa toda a humanidade terrena entender o significado da sua existência, trabalhar a boa semente, para que possamos ter uma colheita bendita e enchermos o celeiro do Senhor, o celeiro divino, dessas boas sementes.
Que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos envolva e nos ilumine agora e sempre. E nós agradecemos ao Pai e pedimos a permissão para encerrarmos mais essa reflexão. Que Jesus esteja conosco. Graças a Deus. E eu agradeço imensamente por vocês me permitirem estar no lar de vocês, adentrar a casa de vocês. Desejo a todos uma noite de muita luz, uma noite abençoada, uma noite tranquila, que todos estejam em paz. Boa noite a todos, meus irmãos, e fiquem com Deus.